saindo da situação pura, né? Quando eu faço a união de substâncias distintas, substâncias diferentes, passamos então a ter as famosas misturas. Mas para que possamos falar a respeito de misturas, vocês vão perceber, eu vou sempre fazendo um paralelo do que você deve encontrar em literaturas afins, né? Você deve encontrar aí, eu peguei um livro que eu estava em casa, fui acompanhando, daí o professor saiu aqui de substância pura, foi para mistura, mas eu estou vendo que tinha alguma coisa antes. Sim, na realidade tem. Quando nós terminamos de falar de substâncias puras, é muito comum que falemos a respeito de estados da matéria. É provável que você encontre aqui a ideia de estados da matéria. Ou livros mais modernos, que eu recomendo, vamos chamar de fases de agregação. Por quê? Porque tem a ver com a relação entre a proximidade que as partículas estão umas das outras. Vou relacionar rapidamente 3 termos que são importantes quando nós usamos fases de agregação, que são distância entre as partículas, forças de atração e repulsão e características de forma e volume. Bem, é importante que você consiga descrever qualquer um dos principais estados da matéria, esses 3 critérios. Então, quando eu comparo um sólido, um líquido e um gasoso, que são os principais que são estudados aí e que são cobrados, o que eu posso dizer sobre a proximidade entre as partículas? Sólido, muito próximo. Líquido, moderado. Gasoso, disperso, afastados. Daí, quando eu penso em forças de atração, segue a mesma linha. No sólido, fortes. No líquido, moderado. No gasoso, fracas ou inexistentes. Porém, quando eu falo de forças de repulsão, é o contrário. No sólido, as forças de repulsão são insignificantes. Do líquido são moderadas e do gasoso são fortes as forças de repulsão. Isso vai ter a ver com polaridade, com a mesma natureza, que daí em ligações químicas isso é trabalhado. E aí, quando falamos de forma e volume, eu preciso ter um cuidado muito grande, porque o sólido é muito simples. Eu olho para qualquer objeto e falo, olha, é sólido, então ele tem uma forma, consigo medir, altura, largura, comprimento, então tem um volume definido, tanto forma quanto volume definidos. Ótimo. Agora o líquido, eu já tenho uma mudança. Ele deixa de ter forma definida, ele vai ter a forma do recipiente em que se encontrar, mas o volume é definido. Se eu pegar 1 litro de água em uma jarra e colocar em uma bacia, ao final terei 1 litro de água. Só não está da mesma forma. Agora o gasoso, não. Ele não tem nem forma, nem volume definidos. Ele vai ter a forma do local que estiver e vai ocupar o volume do local que ele estiver também. Ele não vai ficar confinado. Eu tinha uma bexiguinha com gazélio aqui, quando eu estourei, o gazélio agora ele só subiu, ficou ali um pouquinho. Não, ele vai tentar ocupar o máximo de espaço possível. E isso vai ter a ver, logicamente, com a ideia das forças de repulsão. Se cada partícula quer ficar o mais longe possível, é óbvio que vai ocupar todo o espaço que ela puder. Interessante você conseguir relacionar o porquê do volume ser variável com as forças que estão fazendo com que o material deixe de ser líquido e seja gasoso, por exemplo. É isso que vai deixando suas respostas mais ricas. Relacionar, vamos imaginar uma Unicamp, por exemplo. Suas respostas, se elas conseguirem contemplar mais de um conceito, tá ótimo. Aí sim você está mostrando que está entendendo o que está falando. Isso é diferente de encher linguiça. Isso é diferente de falar bobagem. Mas é conseguir mostrar, eventualmente, não por um único caminho, uma resposta que seja coerente. A Unicamp ela já trabalha há algum tempo com possibilidades de resposta certa. Então você pode ter escolhido o caminho do equilíbrio químico para resolver uma questão, para responder, ou você pode ter escolhido simplesmente o caminho da química geral, da macroscópica, que vai estar coerente, utilizou termos adequados, sabe o que está falando. É isso que eu quero. É esse aluno que eles querem. Não aquele que coloque lá uma frase que só fica faltando embaixo escrever o nome do autor.
né? Isso não precisa. Autores eles têm bastante lá dentro, né? Eles querem pessoal que consiga ir além, relacionar. Isso vale para o mundo. Quem não consegue relacionar não consegue solucionar mais problemas, porque eles já não são mais como eram antes. Hoje é mais complexo. Precisa pensar em 3 coisas para resolver um probleminha de nada. Tipo carro. Eu já tive o Fusca. Cara, eu tive o Fusca. E meu Fusca, quando parava, eu levantava a tampa, eu consertava e ele continuava andando. Agora, se meu carro para, eu preciso ligar para o cara do seguro, para um mecânico, um psicólogo, porque não dá mais. Uma pessoa só não resolve um problema, cara. É muita informação, é muita tecnologia ali. Então, os problemas eles seguiam esse caminho. Né? Algumas das questões que vocês terão vão ser mais amarradinhas. Pá, respondi. Outras, você vai ter que pensar mais. Sair de dentro da caixinha e dar respostas interessantes. Né? Vou cobrar isso dentro do possível. E daí, quando nós falamos de fases, embora eu tenha dito que nós temos sólidos, líquidos e gasosos, é importante que saibam que hoje trabalhamos com pelo menos 5 estados da matéria. Tá? No mínimo citá-los. Tá? Explicá-los nem é sobre obrigação, mas citá-los pelo menos. Depois do gasoso, o mais antigo, nós temos o plasma. Né? Anos atrás até lançaram TVs de plasma. Eles falam assim, nossa, que absurdo. Né? Mas, enfim. E daí nós temos também o condensado de Bose, que alguns livros chamam de condensado de Bose-Einstein, que é um 5º estado da matéria. É importante saber que existem outros. Conseguimos pensar em exemplos, né? Exemplos de plasma, a gente consegue pensar no Sol, né? Na própria aurora boreal, né? São aglomerados energéticos de muita energia e pressão e temperatura, né? Diferenciados, então são considerados. Mas, não se preocupem, tudo que é trabalhado aí na parte macroscópica da química para o ingresso aos vestibulares trabalha com os 3. Mas é importante, porque eventualmente apareça algum texto citando-os. Ah, não, realmente eles existem. Né? E lógico, não saímos daqui sem citar as nomenclaturas dessas mudanças de estado. Né? Sólido para o líquido. Pode ser fusão? Pode, né? Fusão. Né? Líquido para o gasoso. E aí? Assim, ó. Chama-se vaporização. Porém, a vaporização é dividida em 3 possibilidades. Tá? Ela pode ser natural. Aí nós chamamos de evaporação. Um dia quente, chuviscou, a água caiu na calçada, minutos depois já secou. Foi a temperatura ambiente que fez isso. Eu posso ter a ebulição. Quando eu aumento gradualmente a temperatura do meu sistema até atingir a temperatura que aquele líquido mude de estado, que é o que mais aparece nos gráficos. Temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. E nós temos a calefação, que é uma mudança imediata, brusca de estado. Isso via energia, via fenômenos químicos, né, substâncias. Você consegue perceber isso, por exemplo, quando ligou o ferro de passar e quer saber se ele está quente. Né? Se for antigo, a pessoa faz assim. Né? Ou quando cai uma gotinha de água na chapinha que você está fazendo hambúrguer. De uma vez, é imediato. Aí isso é calefação. Aí nós podemos voltar do gasoso para o líquido. Liquefação? Não. Condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. A fusão, dependendo do aspecto, eu posso chamar de liquefação. Mas qual a diferença? A diferença é assim. A fusão é quando eu pego um material que ele é naturalmente sólido e atribuo energia para que ele se torne líquido. A liquefação é quando algo é naturalmente líquido, mas está sólido.
né? Daí ele sofre, mas da mesma maneira eu posso utilizar a fusão tranquilamente, né? Tem essa pequena diferença. E óbvio, nós temos o salto, né? Saindo do sólido, indo direto para o gasoso, que recebe o mesmo nome quando eu saio do gasoso e vou direto para o sólido, né? Que é a sublimação. Substâncias que sublimam, senhores. Quero 3 apenas. Muita coisa? Carvão. Não. Mas um dos componentes dele, sim. Gelo seco. Gelo seco. Gelo seco é o quê? Gás carbônico no estado sólido. Para os curiosos, vocês encontram no YouTube um vídeo que mostra produção industrial de gelo seco. Assistam, é extremamente interessante. Extremamente. Como é um pessoal do tipo telecurso, segundo grau, coisa parecida, eles vão detalhando cada etapa. O local não é muito lindo, assim, é uma fábrica, mas eles vão explicando o processo, que você vai trabalhar com pressão, temperatura, os aspectos. Extremamente interessante. Então, o gelo seco, o gás carbônico, né? Tem extintores, afins. A naftalina, aquela bolinha que parece um Mentos, mas os avós usavam para afugentar baratas e cupins da roupa. E cheiro de velho. Cheiro de velho. Ou banheiro de rodoviária sem vergonha também tem esses mentolzinhos assim. E o iodo. O iodo, a forma natural dele, é um sólido cinza. Parece pó de ferro, assim, parece chumbinho, veneno de raio. Mas se você dá uma energia nele, balança, ele vira um pó lilás. Bem legal. Não consigo mostrar porque não é a coisa mais simples de se ter, né? Algumas universidades que escolherem, muito provavelmente terão em um frasquinho assim. E não usamos muito, né? Então, 3 substâncias que sublimam, né? Hoje em dia nós temos roupas, camisetas, que falam que a forma de impressão, né, é por sublimação. Como que funciona? Você tem um desenho, né, num substrato, né, numa tinta em pó, e daí você atribui energia, atribui calor, ela migra para o tecido. Qual a vantagem? Só a quantidade exata, você não precisa pincelar, né? Você não precisa pensar em perdas. Então, por isso que o tecido ele fica tão mole quanto se não tivesse nada, você não sente, né? É interessante, então essa técnica na indústria têxtil se chama por sublimação, né? Impressão por sublimação. Dá para sublimar camiseta, caneca, tudo que você imaginar, porque a mecânica é a mesma, né? Energia que leva um substrato sólido, mudando para o gasoso e assentando de novo na peça em questão. Bem legal, bem legal. Belezinha? Então não dá para chegar em misturas sem falar dessas mudanças de estado. Por quê? Porque quando nós falamos de mudança de estado, vou dar um salto aqui, vocês vão encontrar os famosos gráficos de mudança de estado. Invariavelmente eles existirão. Nós temos os gráficos de substância pura, que é o clássico, que é retinho, bonitinho, né? Então, se a gente estiver pensando na água, que é uma substância pura, correto? Se for apenas água. Então eu tenho exatamente, ó, até 0 graus. Antes disso, ela vai estar no estado sólido. Quando chegar a 0, que é o patamar, nós temos uma interface, onde ela vai se encontrar no estado sólido e no estado líquido. Passei um pouquinho de 0, aí eu encontrar no estado líquido. Até atingir, se tiver um ATM, atingir 100 graus. Atingir os 100 graus, nós temos outra interface, líquido, gasoso. Passei um pouquinho, aí eu tenho no estado gasoso. Por esse motivo que uma substância pura, eu posso dizer que eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição, que é o mesmo que temperatura de fusão e temperatura de ebulição, um valor único. Por quê? É uma única substância, tem um valor único de mudança. No entanto, quando nós comparamos com o gráfico de uma mistura, eu não tenho esses patamares muito pronunciados.
eu vou ter faixas de mudança de estado. E cada substância vai mudar em uma temperatura diferente. Se eu tiver várias, cada uma delas vai mudando, ou mesmo que não exatamente uma mescla desses valores. Então eu não posso dizer, ó, a tal temperatura isso acontece. Ela vai acontecer a uma faixa específica. Tranquilo? E nós temos ainda, em se tratando, isso aqui é uma mistura comum, tá? Uma mistura comum tem esse aspecto. Mas nós ainda temos as chamadas misturas eutéticas e misturas azeotrópicas.